E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho trazer aqui uma discussão muito interessante, né? Uma discussão muito interessante nesse tempo de pandemia, mas que essa discussão não se acaba, né? Não se limita a essa questão da pandemia, mas que tem ocorrido muito no período agora de pandemia, que é a questão, eu coloquei o tema assim, eu acho que eu vou colocar o título do vídeo nesse sentido, as fake news e a descredibilidade da notícia. O que eu quero dizer com isso, pessoal? As notícias falsas disseminadas acabam gerando uma sensação de não confiabilidade das pessoas na notícia verdadeira, entende? De modo que tem se discutido muito o fato das notícias falsas, das fake news, onde um dos meios de propagação é as redes sociais, é onde mais existe, né, a propagação de notícia falsa é por meio das redes sociais, do WhatsApp, Facebook, Twitter, até o próprio YouTube também, né, dá para se compartilhar notícia falsa, Instagram, Telegram, diversas redes sociais e aplicativos que a gente consegue passar notícia, informação um ao outro. A gente precisa ter muita prudência com isso, né? Cuidado, né? Prudência, cuidado, atenção com isso, porque as notícias falsas, o que é que acontece? Agora nesse tempo de pandemia, muitos têm falado na televisão, né, sobre o aumento acelerado e gravíssimo do vírus, né, do Covid. E isso às vezes também é preocupante para quem assiste, porque todos os dias se repete aquela informação, por mais que seja necessário a atualização dos dados, muitas pessoas têm sensibilidade em filtrar essas mensagens recebidas, essas notícias, e acabam deixando aquilo tomar conta do seu cérebro. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Muitas pessoas enlouquecem de verdade. Conheço vários psicólogos que disseram que suas demandas aumentaram por conta dos surtos de depressão, de tristeza, de diversas coisas nesse sentido, devido a essa impregnação, né, de uma vez só, em um momento só, de tantas informações ao mesmo tempo em um só cérebro para assimilar tudo isso. Então é muito complicada essa situação. E aí quando vem ainda somando a isso as notícias falsas, aí embola tudo. Porque as pessoas que têm estabilidade emocional e psíquica e não são tão sensíveis assim, sabem observar um certo distanciamento, né, conseguem identificar as notícias falsas e muitas vezes acaba caindo também no compartilhamento de notícias falsas. É um contraponto, ocorre as duas coisas com a mesma pessoa, é possível. E essas pessoas, elas, quando recebem a notícia falsa e vão assistir a televisão, elas não querem acreditar naquilo que está passando na televisão. Ou por conta da notícia falsa, ou por conta de, muitas vezes, a mídia assim faz um alarde, a mídia faz um sensacionalismo. E a gente precisa ter os olhos atentos para filtrar as informações que a mídia nos oferece, que os jornais, né, que as televisões nos oferecem. É importante tudo isso. De modo que essa discussão não encerra em 4, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. É uma discussão eterna, né, da questão da propagação de notícia falsa e a questão do sensacionalismo da mídia, né? Então, pessoal, duas mensagens que eu passo aqui. Não compartilhem notícia falsa. Verifique todas as informações que vocês receberem, todas as notícias que vocês receberem. Olhem com atenção. Olhem a imagem dessa notícia, se tiver imagem. Olhe a imagem se não é muito sensacionalista, muito chamativa. Olhe o título, né? O título de que trata aquela notícia, aquela matéria, né? E aí leia a matéria antes de compartilhar. As pessoas recebem as notícias e compartilham de imediato. Não é dessa forma que deve proceder. Leia a matéria por completo antes de compartilhar, ou então não compartilhe, caso não tenha lido. Por quê? Porque ao ler a matéria por completo, você irá verificar se faz sentido todo o texto, né? Você irá identificar a credibilidade daquela notícia, né? De quem reporta aquela notícia, de quem passa aquela notícia.
E dessa forma você irá identificar se aquilo é uma fake news ou uma notícia verdadeira. Isso é muito importante em tempos de pandemia porque previne pânicos, né? Previne doenças psíquicas das pessoas, do próximo. Como por exemplo o seguinte, coronavírus em Salvador, por exemplo, o Covid-19 em Salvador matou 2 milhões da população. E aí você acredita naquilo porque a televisão está dizendo que o número está aumentando. E aí você diz, nossa, matou 2 milhões. E aí você compartilha ali imediato, sem ler todo o texto. E aí quando você abre a notícia, é mentira. Entende a gravidade disso? E outra coisa, as notícias da televisão. Filtra. Vamos filtrar as notícias. Assistiu a televisão, o jornal, não deixa aquilo tomar conta de você, né? Não deixa aquela notícia te influenciar. Os casos são graves, são, mas as coisas vão melhorar, as coisas passarão, tudo passa, né? E a gente não pode se deixar levar pelo sensacionalismo que a televisão passa. A gente precisa filtrar, precisa mediar, né? Ponderar, saber lidar com a notícia que vem da televisão, certo, pessoal? Essas são as duas dicas finais. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque as reflexões devem ser feitas de forma alongadas mesmo, né? Mas fica essa dica aí, essa reflexão que é necessária fazer em tempos de pandemia e em qualquer outro tempo de situação atípica, né?